Amém? Graça e paz. Que bom, mais uma vez, a gente ter esse privilégio de estar na casa de Deus, ouvindo a palavra que é dele. Essa palavra que nos conforta, essa palavra que traz a cada um de nós desafios. E eu sempre falo, de domingo eu não abro mão para estar na casa de Deus, porque é o melhor lugar que se pode estar, é na casa de Deus. Lugar onde Deus está presente. E se Ele está presente, há maravilhas em nosso meio. Amém? Quando eu ouço a história dessa denominação, meu coração fica batendo forte, porque é um desafio. A visão de Robert Calley, juntamente com Sarah Calley. E quando Robert Calley foi confrontado, ele era um ateu, pela sua paciente, ali enferma, ele foi confrontado. Irmãos, é só pela graça. Somente pela graça. Mais nada. Por isso nós temos que dar continuidade dessa pregação do Evangelho. Falar do amor de Jesus a todas as pessoas. Independentemente quem seja essa pessoa. É pela graça. Porque às vezes você pensa, poxa, a pessoa está num nível tão alto, não tem como eu falar do Evangelho para essa pessoa. Mas é pela graça. Somente pela graça. Amém? E como a Licínia falou, não desprezar os pequenos começos. Começou com 5 crianças, uma escola bíblica dominical. Hoje nós somos aproximadamente 600 igrejas regularizadas, fora os campos missionários e congregações. Começou com 5. Amém? E essa igreja começou com Jesus. Vamos expandir, vamos crescer, mas a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus te convoca para essa seara, falar do amor de Deus. Quero convidar você a abrir em Mateus capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 35. Não precisa ficar em pé, pode ficar sentados mesmo. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Amém? Todos acharam? Vou até beber uma água enquanto vocês procuram. Aleluia. Diz assim então a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pai querido, estamos diante da tua palavra e pedimos nessa hora a tua intervenção. Que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração, a cada um que veio aqui, ó Deus. Ó Deus, nos ajude. Assim eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém. Amém? O tema que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, suplicando a Deus que envie trabalhadores. Irmãos, quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que a maior parte do ministério de Jesus foi em Samaria
e na Judéia. Jesus sempre esteve no meio de gente que passa fome, gente sem esperança, gente sem rumo, gente sem teto, gente perdida, gente aflita, gente exausta, gente cansada, gente doente. Esse foi o ministério de Jesus. Ele sempre esteve no meio de gente. E quando a gente percebe, entende que Jesus viveu no meio de gente, eu e você, nós também temos que entender que o Evangelho é para a gente. O Evangelho é para você. O Evangelho é para o seu amigo. O Evangelho é para o seu patrão. O Evangelho é para a sua família. E se nós olharmos um pouquinho, no mesmo capítulo aí, 9, Jesus curou o paralítico em Cafarnaum. Jesus também fez jejum. Jesus atendeu um pedido do chefe de sinagoga, o qual curou a sua filha, Talita Cumi, que quer dizer, levante menina. Jesus curou uma mulher há 12 anos com fluxo de hemorragia. Jesus curou 2 cegos. Jesus esteve sempre no meio dessa gente sofrida. E hoje, irmãos, há muitas pessoas também que precisam desse Jesus. Quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, eu creio que 99% de pessoas que chegam aqui em Foz do Iguaçu têm a mesma visão. Você que chegou aqui, que é de fora, como eu, a gente vê só as belezas que há em Foz do Iguaçu, e é mesmo, tem coisas maravilhosas aqui. Nós fomos lá, né, nas cataratas. De fato, todas as vezes que eu vou nas cataratas, eu percebo a beleza total que há aqui em Foz do Iguaçu, as 7 maravilhas. Mas com a visão mais ampla, a mesma visão que Jesus tem, a mesma lente que Jesus usou, que eu uso hoje, há muita gente sofrida nesse lugar. Há muita idolatria nesse lugar. Há muita gente passando fome nesse lugar. Há muita gente debaixo das pontes nesse lugar, e viadutos, e assim vai. Se você anda por Foz, né, não é como Recife, eu creio que no Acre, Goiânia, você não vê aquelas comunidades de morros. Mas se você começar a entrar nos becos de Foz do Iguaçu, você vai encontrar muita gente nessas situações, ou nessa situação qual eu falei aqui para vocês. A nossa visão tem que ser além dos montes. Há belezas aqui, mas Jesus não contempla só as belezas. Ele vê a situação de gente como eu, gente como você, que precisa de Jesus, que precisa ser alcançado pela essa graça. Meus irmãos, portanto, nesse texto, o qual nós lemos, Jesus pediu aos discípulos que suplicasse a Deus que envie trabalhadores para a sua seara ou colheita. Esse mesmo pedido que Jesus fez aos seus discípulos, Ele está fazendo hoje para mim e para você. Para que eu e você venhamos a suplicar a Deus que envie trabalhadores. Porque a seara é grande. Há muita gente, há multidões de pessoas aí que precisam ser confrontadas com esse amor, com essa graça de Jesus. Jesus está suplicando, pedindo aos discípulos: olha, orem, rogue ao Pai, peça a Ele que envie trabalhadores. Se a gente olhar humanamente falando, Jesus não precisa pedir nada disso. Ele é suficiente. Ele é suficiente Ele mesmo. Ele não precisava disso. Mas Ele está pedindo aos discípulos. Ele está pedindo a você, a mim, quanto discípulo de Jesus. Porque a seara é grande. Há muita gente morrendo sem Cristo. Para ser um pouco contundente,
há muita gente indo para o inferno. E Jesus está pedindo aos discípulos: peça. Hoje também, irmão, precisamos suplicar a Deus que nos envie trabalhadores, porque precisamos suplicar e pedir a Deus que mande trabalhadores. Por quê? Porque a seara é grande. E a gente vai ver aqui e notar porque Jesus fez esses pedidos e faz até hoje, a mim, a você, a igreja. Esse ministério foi dado à igreja. Esse ministério de pregar, de falar, de ensinar o evangelho, não foi dado aos anjos. Foi dado a mim e a você. E Jesus sabe quem você é. Jesus conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele usou Pedro. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Mas Jesus, na sua fraqueza, ou melhor, Pedro na sua fraqueza, Jesus chegou diante dele e falou: vem aqui, Pedro. Pedro poderia falar: não, mas eu te neguei. Não, eu quero te usar. Vem aqui, Pedro. Não importa quem você é, eu quero te usar. Pedro recebeu aquela palavra, sabendo que a seara era grande. No seu único discurso, 3.000 pessoas foram salvas, foram alcançadas pela pregação da palavra, pelo anunciar da palavra. Então, irmãos, em primeiro lugar, Jesus chama eu e você para essa seara, para ensinar. Olha aí o texto. Olha comigo o verso 35. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando. Aonde? Nas sinagogas. Irmãos, Jesus está chamando você para ensinar esse evangelho em todo lugar. Apesar aqui que fala na sinagoga, no templo, mas ele percorria todas as cidades, todos os povoados, todos os lugares aonde a gente suja, claudicante, precisando de Jesus, gente andrajosas, imundas. Jesus está chamando eu e você a ensinar essas pessoas. Ensinar o quê? Teologia? Chegar aqui no templo, olha, no grego fala isso, no hebraico é isso, enche o peito, né? Mas Deus fala através da tua palavra. E Jesus chama esses para ensinar o evangelho da graça. Esse evangelho que alcançou você e me alcançou. Simples. Você não precisa de entender teologia. Aliás, quero fazer aqui um adendo. Fui para a faculdade, não aprendi nada na faculdade. Quase desviei, na verdade, da faculdade. Mas o que me ensinou foi a palavra. O Espírito Santo de Deus que habita em mim é o mesmo que habita em você. E Deus está chamando você para ensinar com testemunho. Ensinar o evangelho da graça pelo seu testemunho. Porque sem o seu testemunho, ninguém vai chegar a Deus. Mas eu e você, nós temos que ensinar esse evangelho que transforma. Você foi transformado? Amém? Ou não? Amém? Você já foi achado por Jesus? Amém? Então você está convocado a trabalhar nessa seara, ensinando o evangelho. Eu conto a minha história de conversão, muitas pessoas acham até graça.
que cada um aqui tem a sua história de conversão. Tem ou não tem? Hello? Tem ou não tem? A minha, irmãos, se eu falar porque aonde eu encontrei Jesus de fato, aonde eu fui ensinado de fato o Evangelho, vocês não vão acreditar. No jogo de futebol. Goiás e um time da Libertadores. Goiás só precisava do empate. Levou 3-0 dentro de casa. O estádio bateu aquela tristeza, aquela angústia, meu coração ficou assim, quieto. Eu olhei para aquilo. A senhora Helene conhece o Serra Dourada? Todo mundo indo embora, triste, enrolando as bandeirinhas. Eu falei, Senhor, será que a minha vida se resume nisso? Não pode. Não pode. Eu quero trabalhar na sua seara. Estranho, né? Cada um aqui tem sua história. Por isso, o ensinamento que eu aprendi no início, dentro da igreja, me fez a refletir que minha vida não resumia naquilo, só naquilo. Que Deus tinha uma função para mim, que Deus tem uma função para você. Eu não vim aqui nesse estado, ou em qualquer lugar, como essa mesa aqui, ó, ocupar espaço. Isso aqui não vale de nada. Não vou chutar. Não vale de nada. Mas a sua vida, Jesus te deu com propósito. Nós temos que ter uma vida com propósito. E a seara é grande. E precisa de você. Para ensinar o Evangelho a outras pessoas. Segunda coisa que eu vejo aqui, nesse texto. Jesus chama eu e você para curar. Amém? Quantas pessoas precisam de cura? Quantas pessoas que você conhece? Foi mencionado aqui algumas pessoas mais próximas da gente que está precisando de uma cura. Eu falei assim, Senhor, eu queria ser igual, me corrija aqui, foi Pedro que foi entrando assim pela sombra. Ele entrando, foi Paulo, Silas, não me lembro agora. Só pela sombra, aquelas pessoas eram curadas. Imagina. Eu estava, como eu falei, nas cataratas. Tinha um senhor, provavelmente seria seu filho, não sei o que aconteceu, na cadeira de roda. Não sei se alguém percebeu. Aquele esforço do pai ali, levando aquele filho, até lá no final, o filho molhando, passando mal, ele correndo e tal. Aí chega um momento, eu falei, Senhor, como eu sou fraco. Se Paulo e Pedro estivessem aqui, ele só ia fazer assim, levanta-te e anda. Tu está curado, meu filho. Vai curtir as cataratas. Mas a gente não crê muitas vezes no poder de Deus. Falamos do poder de Deus, mas não cremos no poder de Deus. E aqueles homens creram no poder de Deus. Tinha ousadia, intrepidez de chegar, está curado. Mas a gente tem a mão ressequida. Não, isso não é para mim. Eu sou congregacional é mais pregação. Eu sou da Assembleia de Deus, do reteté, eu faço acontecer. A gente precisa ter o equilíbrio. Saber quem faz é Jesus Cristo. É Ele que cura. E muitas pessoas estão nesses estados, precisando de cura. Cura da alma. Quanta gente enferma da alma que você conhece. Eu conheço muitas pessoas vazias, doentes na alma,
Pastor, eu tenho uma coisa aqui, não sei o que é. Pastor, olha, tem um buraco aqui, eu não sei o que é. Eu sei o que é. É falta de Deus. Eu e você temos Deus. E temos que anunciar esse Deus da cura, da restauração, da transformação. Às vezes a gente ora assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Senhor, a minha filha está doente, mas eu sei que o Senhor pode. Às vezes a gente tem que ter mais fé. Senhor, eu sei o que o Senhor pode, o Senhor vai fazer. E eu peço ao Senhor que faça, em nome de Jesus, que a tua vontade seja feita. Mas às vezes, Senhor, tu és soberano mesmo? Tu sabe de todas as coisas? Meu irmão, a seara é grande e precisa de trabalhadores para ensinar e para curar. Em terceiro lugar, olha o que diz o texto. Olha aí para o texto. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam o quê? Aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. A gente precisa trabalhar nessa seara com compaixão e com misericórdia. Compaixão. O que está faltando na igreja brasileira é compaixão. Não está faltando recurso, não está faltando dinheiro, está faltando gente que tenha compaixão. Compaixão. Está precisando de gente como o bom samaritano, com compaixão. Não importa o que vai acontecer, importa sim que a sua compaixão vai levantar o caído, vai dar esperança ao caído, vai dar rumo ao caído. Já contei essa história aqui, mas quando você lê a história do bom samaritano, é bonito, né? O homem foi lá, pegou, colocou no ombro, levou, né, para o melhor hotel, usou o melhor sabonete, ainda falou: olha, deixa ele gastar aí mais, na volta que passa. Mas não, irmãos, o homem quebrou uma cultura, uma tradição. Quem tocasse em alguém naquele estado de semi-morto ou morto, poderia ser contaminado. E ele quebrou tudo, falou: não, eu vou pegar esse homem aqui. E o lugar que ele estava tinha PCC, Comando Vermelho, era a pior comunidade, era bandido escondido nas rochas, por isso que aquele homem estava semi-morto. Foi assaltado naquele lugar. E o bom samaritano olhou para o lado assim, uma metralhadora, olhou para o outro, outra metralhadora, olhou para outro, 765, ele fez assim, opa, pegou o cabo e vazou, levou, ainda correu o risco de voltar, porque tinha que passar por aquele caminho. E quantas vezes a gente encontra essas pessoas caídas e não temos coragem de parar, de olhar e de ver a situação do outro. A gente precisa ter que compaixão e misericórdia. Foi isso que Deus teve comigo e com você, compaixão. Ele olhou para você e falou: ih, coitado, esse aí tem jeito não, tem que ter compaixão dele. E quantas pessoas tiveram compaixão de você? Robert Callen e Sarah Callen teve compaixão por aquelas pessoas, lutou, foi perseguido, teve que fugir, fingir de uma velhinha, mas ele fez a obra de Deus, porque ele sabia que a seara não era dele, ele precisava trabalhar nessa seara. E Jesus convoca eu e você a trabalhar nessa seara. Amém? Concluindo o nosso sermão, irmãos, sozinho
a gente vai mais rápido. Concorda? Se eu for pegar aqui, né, a Lourdes, amém, Lourdes? Pega na mão da Lourdes, sair correndo aqui, o que vai acontecer? Hã? Então, irmãos, sozinho eu vou mais rápido do que a Lourdes. Portanto, juntos, vamos mais longe. Juntos. Família congregacional, eu preciso de você nessa seara. Eu preciso de você nessa seara para a gente ir mais longe. Saquear o inferno todos os dias. Mas eu preciso de você. Jesus está convocando você a participar dessa seara. Amém? Não desista. A gente precisa trabalhar nessa seara. A seara é? E a sua família está nessa seara. A seara é? O seu amigo está nessa seara. Essa seara é? O seu patrão está nessa seara. Essa seara é? E o seu filho está nessa seara. E precisa de mim e precisa de você para trabalhar nessa seara. Amém? Vamos crescer. Vamos divulgar esse evangelho. Vamos ensinar. Amém? Vamos ter compaixão. Vamos curar.